Essa semana nós vamos debater uma polêmica que, na verdade, começou na semana passada, né? O professor Walter, que está aqui convidado, Walter Almeida, professor de Direito da FACEMP, está aqui conosco também o Adão Andrade. O Juvenal também ficou de participar conosco, está chegando já já. A psicóloga Milena Oliveira está aqui conosco também. E a expressão que foi muito criticada, embora não tenha sido dita expressamente pelo juiz, mas foi entendida dessa forma, né? E a chamada cura gay. E levantou várias questões. A expressão cura gay dá a ideia de se você cura, em tese, seria uma doença, né? Seria uma patologia. Mas ela surgiu exatamente a partir de uma decisão, e eu ouvi uma polêmica muito grande no Conselho Federal de Medicina, né, na comunidade LGBT e também entre os religiosos, né, que nós convidamos, tentamos o contato com alguns pastores, mas não conseguimos, alguns com compromisso, outros não puderam vir. A gente tenta sempre fazer um debate equânime exatamente na questão de divergência de ideias, né, mas nós vamos trazer aqui algumas falas de alguns pastores nas redes sociais. Não, e aí a gente tem um cuidado, a gente pede aos convidados aqui para, como a pessoa não está, para ter a réplica, né? Vocês vão falar. Então, é só ter um cuidado na argumentação, na contra-argumentação, para não ir tão assim, pra gente. Ele colocou em público, tudo bem, nós estamos aqui para comentar também aquela fala, mas evidentemente que quando a pessoa não está aqui para ter uma réplica, na verdade, para ter uma tréplica, é um pouco complicado, né? Mas é evidente que nós vamos trazer, dessa forma, dar um espaço à visão religiosa. Uma das pessoas que mais se movimenta, que mais aparece é o Silas Malafaia, né? Que pelo menos tenta, na construção do seu argumento, usar, inclusive, alguns argumentos um pouco fugindo até da Bíblia, né? Que é um debate que também não é fácil você construir. Alguém que está ali usando a ciência e não acredita no que diz a Bíblia, e alguém que está defendendo o seu argumento como a verdadeira, como a maior verdade do universo, a Bíblia. É um debate que não vai para lugar nenhum. Mas está na Bíblia sim, mas não acredita, e aí? Né? Como é que você vai? Então, a gente procurou convidar, inclusive, pastores que a gente sabe que tem um certo conhecimento, ou de psicanálise, ou de psicologia, mas não foi possível. A agenda deles, o pastor João Carlos disse que poderá comparecer ao programa, mas não nos garantiu. Vamos tentar colocar algum deles por telefone. Mas, professor Walter, vamos aqui, eu vou perguntar, não necessariamente aqui, sobre o tema, assim, a sua opinião, se o senhor concorda com a decisão do juiz na semana passada ou não, mas que o senhor, como um profissional da área de direito, tentasse explicar ao pessoal, pelo menos assim, o que é que ele quis passar à luz do direito, o que é que ele argumentou, o que é que ele usou, né? Não necessariamente que o senhor esteja defendendo, mas que o senhor se colocando, é evidente que quando o senhor, como advogado, né, lê a decisão de um juiz, é evidente que o senhor tenta entender o que ele pensou, o que ele quis passar ali, mesmo não concordando, mesmo não achando. Mas deu para entender mais ou menos ali, claro, o que foi que ele usou, o que foi que levou ele a interpretar daquela forma? Certo. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, vamos recapitular a situação. Rádio Andaiá. Boa tarde, Léo, Adão, Milena, a todos vocês que estão aqui. Léo, então, o que é que seria interessante a gente abrir, né? O que foi que aconteceu? Em 1990, o Conselho Federal de Psicologia editou uma resolução. Dentro dessa resolução, se prevê a impossibilidade de realizar tanto estudos quanto práticas de reorientação sexual. Então, existe, desde 1990, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia se prevendo a impossibilidade dos seus profissionais realizarem ações, práticas de reorientação sexual. Além disso, se prevê que a homoafetividade não é uma patologia, não é uma doença. Na verdade, é um processo de identidade, está relacionado com a identidade do sujeito. Pronto. Houve alguns profissionais da psicologia que promoveram uma ação popular. Dentro dessa ação popular, utilizaram como recurso de argumento da retórica, utilizaram como recurso a liberdade como fator para realizar pesquisas
e realizar atendimentos de reorientação sexual quando consentidos pelas pessoas. Então, este foi o argumento, que as pessoas que desejarem realizar reorientação sexual por livre e espontânea vontade, poderiam então buscar tratamento livremente. E que os profissionais também poderiam realizar estudos e pesquisas sobre esse fator de reorientação sexual. Ok. A partir disso, o juiz acatou parcialmente o pedido da Rosângela, né, e dos outros dessa ação popular, inclusive em sede liminar, ou seja, o processo ainda não chegou ao seu fim, tá? Isso é importante informar, é só uma análise preliminar, e ele acatou parcialmente e disse o seguinte: ok, é possível realizar tratamentos de reorientação sexual, desde que consentidos pelos sujeitos, pelos pacientes, se é assim que a gente poderia chamar, e também é possível aos profissionais realizarem pesquisas e estudos sobre reorientação sexual. Então, a decisão do juiz teve como base, como fator fundamental de análise, a liberdade individual, tanto de desenvolver a pesquisa, como também de fazer o atendimento às pessoas. Então, estou sendo aqui bem estrito, tá? Antes de entrar em qualquer esfera de argumento. Exatamente. Mas deixa eu ouvir aqui a nossa convidada, né? Como é que esse debate foi visto, porque o professor Walter praticamente apresentou aí o tema, a discussão, né, e a decisão teria sido visto como algo que teria derrubado as conquistas, né, até então. Mas essa situação aí, como é que um dos argumentos de quem está defendendo a decisão, ou de quem entrou, é de que a pessoa ela teria o direito de não querer ser homossexual, né? Nós não estamos aqui. Eu particularmente acho que assim, a expressão ela dizer assim, cura é até complicado. Acho que a pessoa não vai deixar de... É como você pegar um hétero e tentar ele fazer um tratamento para gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Então imagine aí, você que é homem, fazer um tratamento para você gostar de homem. Como é que você imagina? Você iria conseguir? Então, talvez seria aquela questão, não sei, de conviver, seja lá o que for. Mas enfim, a pessoa, o argumento que eu vi até o Boechat utilizando, ele deixando bem claro que não vê como doença, que não é essa questão. E ele disse, sim, e se a pessoa não quiser? Vamos supor que a pessoa tenha os dois desejos, que a pessoa seja bissexual. Aí ele, por questão ou de orientação da família, ou por também gostar de uma mulher, ele disse, eu quero um tratamento, eu quero viver aqui de uma forma que, para viver com minha esposa, eu não quero ter contato com homem. Eu tive as duas experiências e não quero. Então, o Conselho Federal de Medicina de Psicologia, travando qualquer possibilidade de ajuda a essa pessoa em não permitir um estudo desse tipo? Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos presentes. Essa questão está sendo muito divulgada, muito conversada, né? Até um pouquinho para cá, para o pessoal lá da Câmara te ver também. Vamos lá, pode prosseguir aí. Até a questão de tem gente falando que os psicólogos estão proibidos de atender homossexuais, né? Existe até essa questão, se fala muito sobre essa polêmica, né? E não é disso que se trata, né? Primeiro que a homossexualidade não é uma doença. Então, você tratar algo que não é uma doença, isso aí já é complicado, né? Então, assim, primeiro eu gostaria de falar com relação ao Conselho Federal de Psicologia, que ele é um órgão que normatiza a atuação do psicólogo, né? Todos os profissionais, existe um órgão que faz esse tipo de coisa, né? Então, ele sempre coloca questões de poder, não poder, do que se pode, os limites, coloca limites com relação à profissão. Então, como o professor falou, essa questão dessa resolução, ela surgiu, né, em 99, mas essa resolução surge do Conselho diante de uma série de acontecimentos anteriores, né? Então, a Associação Americana de Psiquiatria
Isso de derrubou psicólogo isso. que já se propôs, que já se apresentou como alguém que poderia fazer tratamento, que poderia curar, depois de tudo isso aí veio Sim, toda essa mesmo a situação. resolução dizendo, né, que o psicólogo ele não pode reorientar alguém, né, reorientar sexualmente alguém, porque isso é uma característica da pessoa, né? Isso ele é desse jeito. Então você dizer àquela pessoa de que você pode curar isso ou que você pode ressignificar uma característica que é dele, que é própria dele, porque sem essa característica não é mais ele, né? Então é algo realmente muito complicado, né? Então, se você... Existiam psicólogos, sim, e até vinculados à religião, né? Que isso é outra coisa também, que vai de encontro ao código de ética, porque o psicólogo é alguém neutro, claro que cada psicólogo como pessoa, cada um tem a sua fé ou não tem fé, mas isso não pode, de maneira alguma, influenciar na sua atuação, né? Então você está ali sendo um psicólogo, você é uma pessoa neutra e você está ali para acolher o sofrimento daquele sujeito. Então, se alguém chega ao seu consultório com essa questão de que, olha, eu sou gay, mas eu não quero mais ser gay, né? Sim. Isso está causando um sofrimento nele. Então, a gente vai trabalhar a questão do sofrimento. Por que você está sofrendo? O que é que está acontecendo? Né? São os fatores sociais, familiares. Então, o que vai ser trabalhado é o sofrimento do sujeito. Né? Então, se ele vai decidir ou não se relacionar com homem ou com mulher ou com quem quer que seja, isso é uma coisa que cabe a ele. Mas isso não quer dizer que o psicólogo está curando a homossexualidade, porque isso não é uma doença, né? E é uma orientação sexual dele, é uma característica dele, que ele vai morrer com essa característica, mas ele pode escolher com que ele se relaciona sexualmente, né? Então, cabe ao psicólogo trabalhar... A decisão vai ser dele. Mas se ele optar, olha, eu não quero ser homossexual, o psicólogo ele não pode ajudar nesse sentido. Não. É isso que o Conselho de Psicologia diz nessa resolução. Que a gente não pode se munir de técnicas, né, que fazem com que aquela pessoa deixe de ser homossexual, né? Isso não existe. Isso não é algo realmente absurdo, né? Porque o psicólogo ele não está ali olhando o que é aquela pessoa, o que é. Na verdade, ele está ali porque ele está sofrendo por algum motivo. Ele está sofrendo por ser homossexual, se for esse problema, né? Então, o que a gente vai trabalhar é isso nele. O que é que está causando sofrimento para você? Né? O que está acontecendo? A causa do sofrimento. A causa do sofrimento, não a homossexualidade. Então, se ele vai decidir, né, se relacionar com outro homem, com uma mulher, isso é uma decisão dele. Isso é algo que ninguém pode mudar. E realmente você imaginar que exista, não sei, terapia, exercício... Não, isso é um retrocesso. Isso é depois de... há mais de 30 anos atrás, o homossexual era tido como doente mental, né? Quer dizer, isso já existiu altos e baixos diante da história da humanidade, né? Onde isso era normal, depois virou pecado, depois virou crime, e depois virou doença, e depois, há quase 30 anos que isso é visto por outra forma, nós retrocedemos e voltamos a olhar a condição, a orientação sexual de alguém como uma doença, outra vez, né? Muito bem. Joyce, está aí já no WhatsApp da rádio, né, antes de trazer aqui o Adão Andrade, e trazer também para vocês na mesa, até comentarem essa argumentação dele. Tem outra fala maior aqui, com mais tempo, mas onde ele comentou especificamente, né, de forma, aquele estilo dele, né? Ele usa algumas expressões, né, até pesadas, que é o pastor Silas Malafaia. Ele condenando até esse termo, dizendo que não foi exatamente isso que o juiz quis dizer, mas um comentário rápido, aí de 2 minutos, ele traz a versão dele sobre esta situação, né? Ele postou no YouTube. Vamos ouvir.
Isso é uma tremenda safadeza do ativismo gay e lamento que grande parte da imprensa, tudo que esses caras falam é como verdade absoluta. Que conversa fiada é essa de cura gay? Na psicologia não tem cura. Agora, o que eu admiro é o Conselho Federal de Psicologia, quando as ciências humanas estão a serviço da ideologia. Minha gente, nas ciências humanas, não é o terapeuta, é o paciente que decide o que ele quer. Eu desafio o Conselho Federal de Psicologia, a imprensa e o ativismo gay a me provar em que sociedade de psicologia, em que conselho de psicologia do mundo o terapeuta é impedido de atender um paciente que pede ajuda. Isso é falácia, isso é safadeza. E agora, com a ideologia de gênero, que segundo eles, o sexo não é biológico, o sexo é uma construção cultural. Ora o cara quer ser macho, ora o cara quer ser fêmea. Então, alguém pode ter um comportamento que não queira mais e queira mudar. Eles não sabem nem o que eles querem. E estão fazendo essa safadeza porque essa terapeuta foi caçada, eles estão em cima dela numa perseguição implacável, vergonhosa no Estado Democrático de Direito, e ela está se defendendo. Ninguém está querendo curar gay porque não existe cura, e gay é comportamento. O que existe é a pessoa que vai buscar ajuda. Nas ciências humanas é o paciente que decide e não o terapeuta. Isso é uma safadeza e uma vergonha. Lamento que o Conselho Federal de Psicologia está infestado de ativismo gay, está infestado de esquerdopatas que deturparam a ciência. Não existe isso em nenhuma sociedade de psicologia do mundo onde o terapeuta é impedido de atender o paciente. Isso é uma vergonha e uma tremenda de uma safadeza que a imprensa está engolindo. Vamos excluir assim, tentar filtrar essas palavras, se apegar ao argumento dele, né? Tirar essas palavras safadeza, esquerdopata, né? O que ele falou? Infestado e tal, esses termos que ele usa até para chamar a atenção e acaba, né, aquele jogo de palavras até. Mas a senhora vai falar daqui a pouquinho sobre essa argumentação dele, de que o paciente estaria lhe sendo negado o direito dele dizer no que ele quer ser atendido, no que é que ele quer ser ajudado. Bom, se você não quer mais ser gay, então você não pode procurar um psicólogo. Em tese, é isso? Fica a pergunta para a senhora responder daqui a pouquinho, mas, Adão, ele com seu argumento aí, né, veio defendendo, traz até aquela discussão, ele diz, não se cura, né, usa até um argumento de que, e questiona essa... Ele defende a psicóloga, na verdade. Exato, que causou toda ele tá dizendo que ela é vítima de perseguição. Pronto, sim. Então, assim, ela falou mesmo, ela não é vítima de perseguição nenhuma, ela realmente, a tal Rosângela, né, ela tem motivos demais para ser perseguida, sim, porque no Estado de Direito, no Estado que a gente tem construído aos trampos e barrancos para que todo mundo tenha a igualdade. Não, vamos dizer questionado. Não, né? Só os homossexuais, mas que toda a sociedade viva com igualdade. Então, ela, na verdade, é psicóloga e missionária. Isso tem que ser dito, porque a questão religiosa não poderia jamais influir na profissão do psicólogo. Então, que fique bem claro que, além de psicóloga, ela é missionária. Ela foi cassada em 2009, realmente, porque ela já vinha com essa história de reversão sexual, né? Ela queria reverter a sexualidade das pessoas. Então, ela já havia sido cassada, porque isso é proibido, desde 2009. E ela andou dizendo coisas absurdas, como as pessoas, ela afirmou que os homossexuais sentem prazer sendo o que são porque foram abusados na infância e que por isso, que agora na fase adulta, que são homossexuais porque sentem prazer com essa questão. Quer dizer, ela afirma esse absurdo. Tem até uma fala do Silas Malafaia em outro vídeo aí, que ele usa uma estatística de que, uma pesquisa, diz que acho que 54% das pessoas de homossexuais entrevistados teriam sido vítimas de algum tipo de abuso. Agora, por outro lado, você tem várias pessoas que foram abusadas e são héteros. Com certeza, então não justifica. E por fim, para finalizar a questão religiosa, ela ainda diz que ela foi direcionada por Deus para ajudar as pessoas que estão
Há uma mistura, homossexuais. né? Isso que você falou de que não pode, assim, não há problema nenhum psicólogo ou médico ter a sua religião, né? Mas você, não sei, aí seria você imaginar que um médico espírita, por exemplo, deixasse toda ali a ciência o que ele aprendeu, né? E de repente adotasse práticas alternativas no lugar do que poderia ser, do que foi pesquisado, comprovado, né? Do que ele aprendeu lá na faculdade. É complicado. O que você está falando é para não ter essa mistura, né? Para não ter essa mistura e para que uma mulher dessas não tenha, porque ela, na verdade, é uma das, como Silas Malafaia, como o outro pastor, que eu esqueci o nome, aquele do cabelinho arrumadinho, lisinho. Feliciano, né? Pronto, Feliciano. Né? Então, pessoas como essa psicóloga que estava lá esquecida, a carreira dela detonada, acabada, destruída. Então, ela vê a questão da homossexualidade, com esse boom agora da discussão da homossexualidade. Muitas pessoas abraçam isso para criar nome. Aproveita que isso, qualquer coisa que você declarar contra um homossexual hoje, você tem ibope. Tudo o que você fizer contra a classe gay, tudo que você disser contra ela, tem muito mais ibope do que você falar a favor. Então é isso que essas pessoas querem. Essas pessoas querem visibilidade. Essas pessoas elas se envolvem nessas polêmicas e ela criou o objetivo dela foi alcançado. O nome Rosângela está sendo conhecido no Brasil todo e ela provavelmente nas próximas eleições ela venha como uma deputada, como uma senadora, né? E aí já fez a carreira, tem público, já tem o nome. Né? E tem os outros loucos que nem ela que com certeza vão segui-la. Isso a gente não tem dúvidas, né? Então, deixa eu voltar aqui com o professor Walter para a gente fechar esse bloco, professor. E aí voltando para o que foi levantado aí, o que eu questionei aqui, em tese assim, essa situação do direito, que é um dos argumentos, né? O direito que a pessoa teria, o que o pessoal está argumentando, o pessoal que defende, é exatamente essa situação do direito. A pessoa teria de optar por alguma alternativa, dele não querer ser homossexual, que pode... Gente, é uma situação que pode acontecer. Eu não estou indo aqui na situação de dizer que é uma doença, mas de repente alguém pode dizer, olha, eu não quero mais ser gay. Não sei. Como alguém chega e diz assim, não é alguém dizer não quero mais ser hétero. Talvez ele era gay e não sabia, e passou, né, por questão de pressão da sociedade, de que todo mundo construir aquela coisa que meu filho tem que ser homem, minha filha tem que usar rosa e tal, e para você quebrar isso dentro de uma família, romper aquilo ali que você foi criado daquela forma é complicado. Mas assim, esse direito desse alguém que porventura não queira ser homossexual, independente, a senhora vai falar daqui a pouquinho sobre o que está por trás desse não querer ser gay, de investigar, será que não é uma opressão, será que não é uma situação outra, mas alguém que esteja lá resolvido, eu não quero, eu quero tratamento, quero apoio de esse direito não estaria sendo infringido? No momento que não se permite pesquisa, então, nesse sentido? Vamos falar sobre isso. Bom, na verdade, não há um problema a realização de pesquisas e estudos sobre orientações sexuais, gente. Isso é importante ficar bem claro. Eu tenho uma orientanda que hoje em dia está pesquisando sobre orientação sexual, está escrevendo sobre nome social, está escrevendo sobre LGBT. Você tem uma série de estudantes que estão pesquisando e desenvolvendo estudos na UFRB e em outros lugares mais sobre orientação sexual. Então não há nenhum impedimento, e é interessante destacar isso, o Conselho Federal de Psicologia não impediu que se realizassem estudos sobre isso. Há possibilidade, sim. Na verdade, é um tema que vem sendo amplamente discutido, cada vez mais discutido. Todavia, para todo exercício de direito, existem limites. Nós não podemos conceber o exercício de um direito sem estabelecer limites. Por quê? Porque aí nós podemos acabar violando os direitos dos outros. Então, eu posso realizar um estudo? Posso. Todavia, o meu conselho profissional, ele estabelece limites, são limites éticos, para que, no exercício de minha profissão, eu não acabe gerando transtornos, problemas, traumas, sofrimento a outras pessoas. E isso é uma construção alinhada tanto da ciência como a ética. Então eu não posso ter... Por exemplo, você é jornalista, Léo. No seu exercício profissional, você tem limites éticos. Eu sou um advogado. No exercício do meu exercício profissional, eu tenho limites éticos. Como professor, limites éticos. Então eu não posso simplesmente chegar na sala de aula e querer exercer a minha profissão
de uma forma descontrolada ou total, sem limites. Então nós precisamos de limites. E por que esses limites? Né? E aí entra a cena do problema. Então, primeiro fica claro que é possível realizar pesquisas, estudos amplos sobre orientação sexual. O que não pode é a gente realizar estudos sobre reorientação sexual. Porque reorientar o sujeito sobre a sua sexualidade, sobre uma reorientação sexual, isso é entender que aquilo que a pessoa vive, que ela sente, está errado. Entendeu? Aquilo está errado. E esse é o cerne do problema, Léo. É você dizer que aquilo que a pessoa sente está errado. Bom, vejamos bem. Primeiro, e aí fica até um convite pro próximo bloco, quando a gente abrir, e fazer uma diferenciação. Porque existe uma coisa, ó, existe, gente, sexo. Existe sexo. Ou seja, você nasceu com uma vagina ou com um pênis. E aí você tem do sexo masculino ou do sexo feminino. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma identidade de gênero, que é outra história. Eu posso nascer com um pênis ou com uma vagina e me identificar com outro gênero. E aí você vai ser cisgênero ou transgênero. Agora deixa eu lhe perguntar. E existe orientação sexual, certo, que não tem nada a ver com gênero. Isso está sendo bastante divulgado. Tem a ver com a forma como você se relaciona afetivamente com o outro. Certo. Nesse ponto todo do debate, o que está sendo discutido é o seguinte: você não pode, ou você que nasceu com pênis, não poderá se relacionar afetivamente, entende? Ou é anormal que você se relacione afetivamente com uma pessoa do mesmo sexo. Isso que essa é o debate. Isso é o debate por trás da reorientação sexual. Essa questão do gênero que o senhor trouxe, né? Isso tem sido muito discutido, tem sido, e a Milena pode falar aqui pra gente, o Adão também. Tem alguma comprovação, algum estudo, alguma comprovação científica em cima disso? Ou é uma coisa ainda subjetiva, em cima de achismo, de opinião de cada um? Sobre o quê? Sobre essa história da identidade de gênero? Sim. Meu amigo, perceba, é porque a gente entende... Mas eu quero saber o que existe, é... Não, por exemplo... Existe objetivamente, existe. Vou perguntar, vou até ser mais assim, por exemplo, não sei, eu estou sendo aqui leigo, ignorante na minha pergunta, mas a questão da quantidade de cromossomos, alguma pesquisa que se fez, que se descobriu, ou que se percebeu que na anatomia que tem a diferença da anatomia ali o corpo do homem e o corpo da mulher. E no corpo do homossexual percebeu-se ali alguma coisa, ou no DNA, não sei. Mas cientificamente existe alguma coisa que existe, claro. E a gente precisa... Por exemplo, aí assim, vamos ver também o nosso limite de tempo que eu tenho aqui para discorrer. Mas perceba, o que é que nós temos? Nós temos construções de várias ciências, né? Eu tenho as ciências médicas, e aí eu poderia falar isso através da biologia, você tem ciências duras e tal. Mas nas ciências sociais, Léo, você tem estudos que vão percorrer normatividades a partir de Foucault, do simbólico, das construções culturais, o que levam os sujeitos a se expressarem. A sexualidade, ela está no espaço de expressão do sujeito. Então, assim, a gente não pode entrar nas discussões a partir de determinismos. Então, na biologia, não. Nós estamos dentro de uma sociedade, e dentro de uma sociedade eu sou um ser humano que se expressa culturalmente. Então, o meu comportamento, ele não é dado unicamente. Ele está dentro de uma esfera de relação, em trocas simbólicas. Então, eu não posso ignorar isso. Sobre esse aspecto, eu tenho uma história de estudiosos e estudiosas, tá, que vem pesquisando e relatando sobre o estudo da sexualidade, do comportamento humano, e aí vai. Então, existem estudos? Sim, amplamente. Nós temos uma pessoa que ontem, inclusive, estive com ela, a Fran Demétrio, que ela faz parte do Lab Trans da UFRB, inclusive gostaria de destacá-la, uma pessoa sensacional, ela é doutora. Nós estamos tentando agendar uma entrevista com ela. Ela é uma pessoa sensacional, inclusive, doutora, estudiosa sobre o tema, na qual ela tem pesquisa sobre isso, né? E ela estuda outros pesquisadores e pesquisadoras sobre isso. Então, existem estudos científicos sobre, sim, existem. A Organização Mundial de Saúde se manifesta sobre isso, sim, e se manifesta dessa forma cientificamente. Agora, os discursos, eles estão vindo de uma forma extremamente rasteiros, sem embasamento científico, e desqualificando construções das ciências sociais e ciências humanas de uma forma aterrorizante. Então a gente tem constituído um processo de desinformação que ele é real, inclusive em redes sociais. Aí eu quero só trazer aqui uma pesquisa. Que ficou um campo... Vou trazer aqui uma pesquisa para vocês. Pessoal, a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, ela fez uma pesquisa em 2012.
Nessa pesquisa, Adão, foi estudado o seguinte, foi com 32 mil jovens. Foi pesquisado o seguinte, por quê? Desculpa, por que não? Qual é a probabilidade maior de suicídio? Os jovens homoafetivos ou jovens heteroafetivos? Nessa pesquisa, chegou-se à conclusão que os jovens homoafetivos, eles têm a probabilidade 5 vezes maior de homicídio do que os jovens hétero... Suicídio, né? De suicídio. Desculpa, de suicídio. Então, os jovens homoafetivos... Não, de homicídio não, me desculpa, eu me expressei errado aqui. Então, os jovens homoafetivos, eles têm 5 vezes mais chance de suicídio do que os jovens heteroafetivos. E nessa pesquisa se chegou ainda ao alcance que essa probabilidade, ela poderia aumentar ainda em 25% caso eles tivessem um meio mais acolhedor ou em um meio repressivo. Então, o meio, ele acaba sim sendo determinante nas condições da sua forma de vida e nas suas escolhas. Esse, pessoal, é o grande motivo que a gente questiona que a vontade, no meio muito religioso, aí já então a vontade do sujeito não é livre. Então, quando o sujeito fala assim, eu vou procurar um psicólogo para me tratar, porque eu não quero mais ser homoafetivo. Meu amigo, o que é que existe por trás que levou esse sujeito a procurar um psicólogo? O que levou por trás para que esse sujeito esteja sofrendo? Então existe um processo social, histórico, cultural, que não aceita que esse sujeito se manifeste dessa forma e tenta modificá-lo e modificá-la. Não sejamos ingênuos. Por exemplo, quantas escolas aqui você vai conhecer pessoas que se expressam, crianças, adolescentes, se expressam de uma forma que tem sua sexualidade, né? Seja homoafetivo e que tem uma boa relação. São pouquíssimas escolas que aceitam, que acolhem. Quantas pessoas usam nome social aqui em Santo Antônio de Jesus? Então aqui nós temos um processo seríssimo de violência contra essas pessoas. Então imagine, Léo, aqui em Santo Antônio, ouvintes, Adão, é fácil ser homoafetivo aqui em Santo Antônio de Jesus? Não, claro que não. Então, você não sofre violências diariamente? Todo dia. Então, deixa como eu é que um voltar aqui sujeito ele vai rapidinho ficar... para a professora Milena e a gente volta para o senhor dar seguimento aqui até ela falar também sobre essa situação aí que teria sido levantado pelo Silas Malafaia em si, da situação dele, da pessoa querer, né, de buscar essa reorientação, né, que ele defende, né? E que foi colocado aqui pelo professor Walter, que é a questão da diferença de orientação e reorientação. Então, esse argumento, né, que o pessoal diz, olha, o psicólogo ou então o Conselho Federal de Medicina estaria ali, psicologia, né, você tá na medicina, hein, cara? arbitrando aí contra, quer dizer, impedindo o direito de alguém, como eles defendem. Eles colocando que a homossexualidade não, que ele precisa ser tratado, conselho, ele está exatamente, assim, ferindo o direito das pessoas de serem o que elas são. No momento que eles colocam essa possibilidade de tratar, então você acha que isso sim é... É como o professor estava falando, até a questão do cara estar sofrendo porque ele gosta de outro cara, né? Porque ele gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Você tem que ver por trás por que ele sofre por isso, por que ele sofre por ser ele. Então, aí volta a questão do que até o Silas Malafaia estava falando, dele não querer, ele não quer, ele quer, isso cabe ao profissional acolher a demanda. Realmente sim, a gente tem que acolher a demanda do sofrimento de alguém, lógico, né? O que está errado é você, eu volto à mesma questão, é você promover, é você estudar técnicas de ressignificação de orientação sexual. Aí você vai para uma comparação real. O que o professor estava falando da questão da escolha, da pressão, do contexto. Isso, uma coisa é você tratar não estou comparando, né? Mas é como se quisessem comparar. É como se quisessem, você vai tratar o quê? Um cleptomaníaco. Claro, porque é um crime, porque é uma situação que realmente é uma doença. Aí no momento que você fala, né, de tratar, de fazer uma terapia, de ter uma reorientação, você está colocando a questão do homossexualismo nesse rol de algo que é abominável, né? Que tem que ser tratado, que tem que ser... E aí entra em outra questão, que é a neutralidade do psicólogo. Por que você
promove esse tipo de coisa. Olha, eu digo que eu consigo a cura gay, né? Eu consigo curar os gays. Então, a partir do momento que você está promovendo isso, você tem um argumento por trás de que isso, já que eu quero curar, é porque isso é errado, é porque isso é doença. E deixa eu voltar aqui. Nós vamos ouvir mais o Silas Malafaia daqui a pouquinho. Que alegria, hein? Para não ficar uma corrente só. Essa questão, Adão, remonta até aquele debate antigo, em tese já ultrapassado, né? Da visão de que cada um tem, a explicação que cada um tem. Sim. Sobre a questão da homossexualidade, né? Que muita gente... Aí alguns diziam que era uma doença. Que era uma opção. Aí muito tempo se defendeu a questão da opção, né? Mas aí, esse novo entendimento que o professor Walter colocou aqui, talvez esteja até mais próximo do que muita gente também questionava e entendia. Gente, como é uma opção, se de repente se observava o comportamento de um garoto e desde novo ele já tinha, vamos colocar aqui os traços, ele não queria brincar como os meninos, ele não queria aquela coisa da força, da masculinidade, ou de correr, ou disso e daquilo, né? Ele, vamos usar o termo popular, já tinha um andar diferente, né? Bom, e aí como é que você pode dizer que você viu desde cedo esse garoto assim? Como é que você pode dizer que foi uma opção que ele teve depois? Talvez essa ideia da identidade de gênero esteja mais próximo assim de explicar esse questionamento que o senso comum fazia, né? Mas até trazendo esse espaço para você falar também sobre esse entendimento e que está sendo divulgado, difundido, inclusive nas escolas. O Obama defendeu bastante isso, né? Fosse também ensinado dessa forma. Isso não é uma coisa só daqui que o pessoal fala dos esquerdopatas, isso, daquilo, não é só aqui no Brasil esse entendimento. O professor Walter falou que é o Conselho Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde, né? Que colocou. Mas assim, isso na sua opinião é de fato a explicação correta? Isso veio para... Durante muito tempo a gente perguntava aqui a você, os outros, é opção? E muita gente defendeu isso, os próprios homossexuais falavam assim, opção sexual. Opção. Não, a bandeira antigamente vinha por esse... A bandeira mudou, né? Agora é orientação. Antes todo mundo falava opção. Mas a própria Organização Mundial de Saúde já disse que a homossexualidade é apenas uma variação da sexualidade humana. Pronto. Então, se é uma variação, se é algo natural do ser humano, então não é patológico, não tem por que ter tratamento, né? Como a psicóloga aqui então explicou, como o Walter aqui explicou aqui nas leis. Então, o que as pessoas estão tentando é barrar uma onda ultra, vamos dizer assim, uma onda que vai contra o conservadorismo que nós sempre vivemos, né? O Brasil, desde seus primórdios, sempre procurou ser um país que imitou a questão europeia, né? Desde a sua formação. Então, aquele conservadorismo, aquela questão toda, a gente tentou importar pra gente. A gente abriu mão dessa questão de sermos um país tropical, onde as pessoas andavam mais à vontade, andavam mais nuas, né? As pessoas se davam mais, as pessoas se tocavam mais. Então, tudo isso a gente tentou negar. Mas o Brasil é diferente, sim. Então, o que acontece? As pessoas hoje tentam... É como se a sociedade, de tempos em tempos, dissesse assim: a coisa tá demais. Tem que dar um freio. Tem que puxar o freio. Tem muito homossexual na rua. Tem muito gay se beijando. Tem muita mulher andando de mão dada com a outra. Isso vai contaminar, contar na palavra deles, né? Isso vai contaminar as pessoas vão achar isso bonito. As crianças vão crescer achando isso natural. Nossos filhos vão estar perdidos. Aí vem a questão, a explicação. Eu como produtor cultural, eu como ativista, eu tranquilizo os pais. Todos os pais, eu digo todos os dias a todos eles. Ninguém está trabalhando para transformar filho de ninguém em homossexual. Mesmo porque não podemos. Porque isso, ninguém transforma ninguém em homossexual. Ninguém vira gay. Ninguém vira lésbica. O discurso do pessoal, aí quando se critica as novelas e tudo, um dos argumentos... Acabam com a Globo porque mostrar a Ivana, né? O Ivan. Aí já vem há um tempo... Aí é do seguinte, né? De que ele passa assim, olha, querem dizer que isso é normal. Isso. Sim, mas... precisa dizer que é normal. Por que dizer que não é normal, né? O questionamento aí que se faz, né? Que muita gente faz exatamente. Aí eu lhe pergunto o seguinte, dentro do que você falou, hoje em dia, você está vendo... Aí você falou do que o pessoal critica, né? Olha, hoje tem mais homossexuais, ou está tendo muito homossexual e estão combatendo isso. As pessoas estão se mostrando mais, usar o termo que o pessoal usa, né? Sair do armário. Sair do armário por conta
dessa conscientização? Ou teve alguma, ou você acha que tem alguma influência por causa de ou novela, ou seja lá o que for? Pronto. É porque com o advento do ano 2000, as pessoas, todo mundo achava que o ano ia acabar no ano 2000. Quando o ano não acabou no ano 2000, as pessoas perceberam que a vida é muito curta. Então, se não acabou no ano 2000, pode acabar a qualquer momento. Então, as pessoas perceberam que a vida é curta demais para ficarem vivendo uma realidade, uma orientação, mostrando para a sociedade uma orientação sexual que não é a verdadeira delas. Então, mesmo homens e mulheres tendo constituído família, casado, tendo uma vida heteronormativa, né, formal perante a sociedade, tendo até uma religião dita, né, vamos dizer assim, formal, né, dita como uma certa. Então elas perceberam, não, eu não posso ficar vivendo assim, eu tenho que me assumir, porque a vida é muito curta, a gente precisa aproveitar a vida e eu preciso me libertar. E as pessoas se libertaram, sim. As pessoas se libertaram, mas as pessoas não estão influenciando as outras. Eu não estou aqui dizendo para ninguém ser gay, que ninguém não, e mesmo porque também, como eu já disse, não podemos. A homossexualidade não é um vírus, não é uma doença contagiosa que tocou, porque as pessoas ainda vê muita Agora gente ainda vê diminuiu assim. mais esse preconceito? Não, porque com a demonstração, com a evidência, sim, quando a evidência aumenta, a defesa também, a contra-defesa também aumenta. Hoje tem, deixa eu ver aqui o professor Walter também falando até sobre isso, porque hoje tem um esclarecimento maior nesse sentido, ou pelo menos tentativa de se esclarecer, né? Seja através das novelas, dos filmes, o próprio, assim, eu vou dizer, professores, mais ou menos você tem muito professor com sua visão religiosa ou independente de ser religiosa ou não. Acho que a questão do preconceito, da homofobia não está vinculada só à religião, você sabe disso, tem muita gente que não é religioso, mas é homofóbico e tal. Mas hoje em dia o senhor acha que isso está melhor esclarecido, ou esse preconceito se evidenciou mais, ele aumentou? Vamos lá. Por conta dessa tentativa de esclarecer. Eu acho que, na verdade, assim, e aí, Adão, né, eu acho que o que nós temos também foi um avanço a partir dos movimentos sociais. E eu queria fazer um destaque especial quanto a isso para fechar isso com direito. Quero amarrar isso com direito, Léo. Isso sendo rápido, que ele já começa aqui a me olhar agoniado. Mas sendo bem rápido e objetivo. A construção de luta por parte dos coletivos, dos movimentos sociais, que passaram a questionar, que foram à frente, fizeram reivindicações, fez com que, no direito, por exemplo, Constituição Federal, Código Civil e outros mais, então o direito passasse a reconhecer essa realidade. Certo? Então, dentro do direito civil mesmo, até pouco tempo, pessoal, se dois homens quisessem ser reconhecidos como uma família, não era possível. Se dois homens quisessem adotar uma criança, né, adotar enquanto uma família, não era possível. Seria adoção unilateral apenas de um sujeito. Não eram dois homens que pudessem adotar uma criança, ou duas mulheres que viessem adotar uma criança, né? E não poderiam constituir uma união estável, não poderiam casar. Então precisou, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça intervir e obrigar determinações, inclusive determinar uma sanção, caso os cartórios não aceitassem, né, a possibilidade de dois homens se casarem. Então, assim, houve um avanço nesse sentido jurídico, né, até certo ponto. Por quê? Porque houve uma mobilização, uma luta dentro dos movimentos sociais. E aí, vocês são resistência, meu caro. Vocês são resistência no sentido de que, a partir do momento que vocês se assumem e vivem, e obviamente sofrem aqui em Santo Antônio de Jesus e em outras mais cidades, esse movimento ele passa a lutar por seus direitos. Então, obviamente, quem não concorda, quanto mais o outro lado se evidencia, ele passa a reagir. Mas eu acredito o seguinte, que é uma situação de ignorância e de esclarecimento. Ignorância no sentido que você é burro, ignorância no sentido que você não conhece. A partir do momento que nós passamos a estudar mais, a partir do momento que nós passamos a conviver, que passamos então a dialogar mais, ouvir mais o outro, então nós começamos a compreender melhor o outro, compreender melhor a diversidade. Nessa situação, acho que houve uma proliferação a partir de entendimentos, de compreensão e de respeito, mas acredito que o que nós vivemos atualmente é uma onda muito forte,
né, uma onda muito forte de radicalização, de extrema direita, certo? De conservadorismo, de intolerância, que vem se agravando, não só no Brasil, mas como no mundo. Então basta você olhar Trump, né, Le Pen, você vai olhar uma série de líderes, né, que, no mundo, e uma onda conservadora. Você vê agora a Alemanha, cara. A Alemanha, o partido do ultradireita, né? O ultradireita ali, antes os caras não tinham uma cadeira, agora os caras tiveram quase 100 cadeiras no parlamento. Então você tem uma onda de ultradireita que vem forte. Então vem se posicionando muito forte. Então eu queria fazer essa ressalva. Toda vez que nós temos avanços na área jurídica, não é simplesmente porque isso caiu do céu. Não. Houve uma mobilização popular. Houve um processo de organização, de movimentação. Então, os movimentos sociais. Então, esses são os grandes responsáveis pelo avanço jurídico e conquista de direitos. Todavia, esses direitos que foram conquistados, e aí houve efetivamente um momento de ampliação de direitos, não foi, Adão? Sim. Agora, esses direitos, eles estão sendo questionados. E aí você tem uma onda de ultradireita. Esse questionamento não existia porque não existia o direito ali da pessoa, né? Vamos, né, como teve até o nosso ouvinte Dídimo, estava parabenizando o debate e tal, e questionando, talvez ele não ouviu o início do programa. Nós tentamos aqui, Dídimo, convidamos o pastor Eli, não podia vir por questão de saúde, né? O pastor Eli fez recentemente uma cirurgia e não pôde comparecer. Tentamos também o pastor João Carlos, não conseguimos, tentamos gravar com o padre Nelson, não foi possível devido à sua agenda, os seus compromissos na igreja exatamente neste horário, né? E nós tentamos, inclusive, no convite, as pessoas não travar um debate entre Bíblia e o pessoal do direito e ciência, e até porque é aquele debate que dificilmente ia evoluir, né? Mas vamos trazer o pastor Silas Malafaia, que, errado ou não no entendimento de alguns, ele tenta usar alguns argumentos fora a Bíblia. Talvez por isso que ele seja aí também convidado e tal, tem às vezes aquelas expressões que incitam ali uma separação, né, de pessoas em vez de unir. Mas vamos ouvir um trecho da fala dele, recente, no debate, numa entrevista com a jornalista Marília Gabriela. De volta e de frente com o pastor Silas Malafaia. Agora vem bomba. Vamos lá. O pastor, o Silas, no discurso de posse para o segundo mandato, o presidente americano Barack Obama disse textualmente: nossa jornada não estará completa até que nossos irmãos e irmãs gays sejam tratados como qualquer pessoa. Na sua igreja ele não teria sido reeleito? Na minha igreja não, ele não teria sido reeleito. Deixa eu falar sobre essa questão de homossexualismo. Idade. Homossexualidade. Isso, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, ninguém nasce gay. Homossexualismo é um comportamento. Eu vou fazer uma definição. Tá, então vamos lá. É contestável. É contestável? Eu mando vir na genética. Quem é que pode dizer se alguém nasce gay ou não? Não é a psicologia, é a genética. A ciência que pode dizer, é igual ao aborto. Quem é que pode dizer onde começa a vida? A biologia. Então, quem é que na ciência? Então, eu vou primeiro para... Bom, você sabe que as últimas pesquisas andaram mapeando o cérebro de gente aí. Não deu nada, olha aqui. Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que é muito interessante. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Não existe gene homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e de fêmea. Então vou fazer uma definição de homossexualismo. Um homem e uma mulher. Homossexualidade. Não, homossexualismo, a prática. Eu posso falar homossexualismo ou homossexualidade, não tem... Não, é que o homossexualismo caracteriza doença. Não, mas eu não vejo como doença. Eu não vejo como comportamento, nada de doença. Então, a homossexualidade, um homem ou uma mulher, por determinação genética, e homossexual por preferência aprendida ou imposta. Agora vamos para a pesquisa. 46% dos homossexuais foram violados, violentados quando crianças ou adolescentes. Como é que alguém nasce? 46%. 54% escolheram ser. Então, primeiro, homossexualismo é comportamento. Então, vamos para a genética. Gêmeos iguais, estou falando de genética. Gêmeos iguais, isso é o mesmo embrião que se divide, tá? É chamado geneticamente iguais. É homozigóticos. São gêmeos iguais. Então, o que tinha que acontecer? Se um gêmeo é hétero, o outro teria que ser hétero. Se um gêmeo é homossexual, o outro teria que ser. Então, vamos lá.
35% dos gêmeos que são homossexuais, o outro, 65% são héteros. Então como é que são iguais? Como é que nasce? Peraí, eu tô falando de nascer homossexual, eu tô falando de genética. Tá bom. Não tem uma fonte na genética, não tem uma fonte, traços psíquicos, não sei o quê. Então vamos lá, 46% passaram a ser homossexuais e eles não falam. O dia que eu falei isso, partir do dia que foram violados e violentados... Então você já está dando outro dado. Eu estou dando um dado. No geral, violentados por quem? Não, por parentes, violentados por vizinhos. Não, por ser heterossexuais. Bom, então vamos lá. Então, nascer é o seguinte, eu vim a esse mundo e tenho essa vontade. Por que animais, e nós somos mais um na natureza, por que animais praticam não nascem homossexual? Praticam sexo com muitos animais, com animais do mesmo sexo e não são perturbados na outra sexualidade? E não é, os animais não são considerados uma prática homossexual. Vem cá. Não há olha a pergunta que você me fez. Olha a pergunta. Nós estamos conversando e disse assim, eu disse aqui, ninguém nasce homossexual. Foi a minha resposta aqui para você. Eu já disse que é contestável. Você diz que é contestável, eu digo que tem argumento. A ciência, o que é ciência? Tem que ter observação. Por que a evolução é teoria? Porque você não pode comprová-la na observação. Agora, então, escute. Eu vou passar... essa conversa não vai terminar nunca. E eu quero saber de você. Você quer saber, eu tenho que te responder. Eu quero saber qual é a tua questão então, vamos lá. com a homossexualidade. Eu vou te dizer qual é a questão. A minha questão aqui no Brasil é os direitos que eles querem em detrimento da coletividade. Quais são os direitos? Os direitos? Então eu vou dizer para você. Serem respeitados, não serem mortos e agredidos. Não, nada disso. Vamos lá, você está falando de mortos. Quando eles falam de números, que eu acho que ninguém deve morrer. Eu não quero que ninguém morra de nada. Mas quando eles utilizam números, é contra eles totalmente. Eu vou nessa do número já. Mas vamos aqui. O que eles querem na PLC 122? Número 1. Lá no artigo 20, parágrafo 5º, está dizendo o seguinte. Que se um homossexual sofrer constrangimento vexatório de ordem ética, moral, filosófica. Tá lá. Então, ok? 3 a 5 anos de cadeia. Então vamos para a Constituição. Artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado por convicções filosóficas, religiosas e políticas. Então quer dizer, o que é... No caso deles, que eles estão querendo ser tratados como os outros. O que é constrangimento filosófico? Quem é que define isso? Significa o quê? Se olhar para a cara de um homossexual mal, olha, você está me constrangendo filosoficamente. O que é isso? Que papo é esse? Pera aí um instantinho, O artigo 8 ali, né? É o que está lá. Artigo 20, parágrafo 5º. Não, você está aqui, ó. Não, com ela. Não, aqui, você quer que eu leia? Mas a interpretação que você está dando... A interpretação o meu medo é que o que você fala com toda a propriedade e convicção possa... Como você disse, não tenho nada contra homossexuais, você já disse mais de uma vez. Não tenho nada, não quero que eles sofram violência, etc. Nenhuma, Salom. Mas acontece que não todas as pessoas têm a formação que você tem. Olha, o debate aí foi grande e a gente tem que voltar aqui pro nosso, né? Mas, Adão, ele falou que na afirmação desses direitos que se queria, ele fala eles, né? Se referindo aos homossexuais, que o pessoal queria de alguma forma impor. Inclusive eu vi uma expressão hoje, alguém dizendo, olha, dificilmente, o pessoal, algum pastor não vai querer ir porque usaram uma expressão que foi ditadura gay. Tá. Você já ouviu isso também? Já. Estão falando isso aí? Estão, a direita, os conservadores agora usam isso como uma arma, né? Mas assim... Mas o que as pessoas... Existem exageros? Ou é porque as pessoas estão se chocando com aqueles direitos com que na verdade as pessoas estão tendo uma dificuldade de conviver com que na verdade já deveriam ter se acostumado há muito tempo com o que já existe desde que mundo é mundo, né? Então vamos lá. O que as pessoas têm que entender aqui é que eu, enquanto ativista e outros ativistas, nós não estamos dizendo para a sociedade que se o gay cometeu erro, que ele tem que ser, ou perdoe ele porque ele é gay.
perdoe ela porque ela é lésbica. Não. Não é necessariamente assim. Não, o que todos nós queremos é igualdade. Nós estamos afirmando que, infelizmente, a violência que na Bahia, durante um ano, morrem ainda mais de 300 homossexuais, entre gays, lésbicas, travestis, transexuais, pelo simples fato de não serem heterossexuais, só por esse motivo, fora os outros, mas só por questão de homofobia. Você tá falando de casos que se investigou a causa e foi homofobia. Exatamente, são casos, não é qualquer caso, não é porque o gay era usuário de droga, tava devendo na boca, que pode acontecer, morreu, não tem nada a ver com homofobia. Ele morreu porque ele tava devendo a droga dele, mas a questão é que, infelizmente, existem gays, existem lésbicas, existem transvestis, transformistas, transexuais que são assassinados porque tem essa questão da orientação, porque a sociedade não aceita, porque há uma homofobia, há um ódio generalizado, internalizado, porque o que a sociedade tem feito há muito tempo é reprimir, é disfarçar. As pessoas não admitem que são homofóbicas, como não admitem que são racistas, porque elas sabem que racismo, pelo menos na Constituição, é crime, né? Que nas nossas leis é crime, inafiançável por sinal. Mas a homofobia, por outro lado, não conseguimos criminalizar ainda no papel. Infelizmente, toda essa luta de todos esses anos, de 12, 16 anos para cá, não conseguiu-se ainda criminalizar a homofobia, porque a trava é justamente essa, a questão cultural, a questão filosófica, a questão religiosa lá no Congresso Nacional, que barra essa questão da criminalização da homofobia, porque sabe que com a criminalização da homofobia, os homossexuais vão ter sim assegurados o seu direito de defesa, que era para ter, infelizmente, era para ser tudo lindo, como na Constituição diz, que todo mundo é igual perante a lei. Mas, na prática, sabemos que não é assim, porque se fosse assim, as mulheres também não estariam lutando ainda nessa sociedade por uma igualdade, para ser tratada com respeito, para ter sua atenção na delegacia quando chegasse lá vítima de algo de espancamento por parte do marido. Uhum. Agora, o que o pessoal, assim, não estou dizendo que haja, Sim. mas pode haver um entendimento nesse sentido. Não sei se você viu um vídeo que circulou no WhatsApp de um garoto que estava sentado no colo, né, do seu namorado na escola. Você viu esse vídeo? Não vi, mas ouvi falar muito desse vídeo. A professora recriminou. A diretora pediu, olha, não é adequado na sala de aula, e ele começou a esbravejar, dizendo que feio é o seu preconceito. Ela dizendo, olha, eu falaria isso se fosse qualquer pessoa, um menino ou uma menina na escola. A gente pede que na sala de aula não fique um no colo do outro, porque eu não acho adequado e tal. Ela colocou isso aí, mas houve uma discussão muito forte, e ele, você está fazendo isso e tal, porque eu sou homossexual, e ela se defendendo, dizendo, não é por você ser homossexual, eu falaria da mesma forma, não e tal. Então, existe esse exagero, essa distorção do outro lado também, tipo, não sei se é verdade, mas se relatou que alguém foi para frente de uma igreja, um para beijar o outro, e isso foi visto como provocação. Há também esse exagero desse lado? Veja só, mas aí é que está essa questão. Ó. Nós temos que estar cada vez mais estudando, nos politizando, para que a gente não cometa esses exageros, para que a gente não abuse do vitimismo. Porque a gente não pode também ser vítima, a gente não pode abusar do vitimismo. Seja homossexual, seja negro, seja não, o que for. Exato, para estar levando vantagem sempre. Entendeu? A gente tem que lutar por uma igualdade, mas a gente tem que saber que o respeito, o direito nosso termina onde começa o do outro. Se a escola tem aquela regra, evidentemente é para homem, para mulher. Pra todo mundo, eu detesto, né? antigamente na Praça Padre Mateus, até se as gerações, né, antigamente na Praça Padre Mateus era horrível. Eu chegava dia de domingo com meus pais e tudo. Era triste para me ver aqueles casais, homem e mulher, se beijando, se abraçando. Eram beijos de cinema, escandalosos, acarícias. Que você achava que naquele aquele ambiente não era pra praça, não era, isso não. Hoje. E eram homens e mulheres. Então,
héteros. Homens e mulheres héteros. Isso então, é uma maneira que... Eu acho que pra todo mundo, eu acho que é a lei pra todo mundo. O respeito tem que ser pra é pra todos, pra homossexuais, pra héteros, todos, enfim. Walter, fica à vontade, Walter. De uma forma bem rápida, assim, só complementando, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nessas análises, e aí você ouvinte, que é o seguinte, às vezes a gente pega alguns casos e utiliza esses casos realmente como referências. Então, assim, nós temos uma série de comportamentos héteros que são extremamente violentos. Então, assim, você vai pro carnaval, você vai para uma cultura de estupro, cultura de machismo, de violência doméstica, de abandono de filhos. Gente, pelo amor de Deus, quantos pais héteros abandonam seus filhos e não são utilizados esses dados como referência contra o heteroafetivo? Entendeu? Então, assim, e os números são maiores até. Os números são muito maiores. Então, assim, não é porque houve uma situação ou outra de pessoas que são homoafetivas, um comportamento inadequado, que a gente vai atacar os homoafetivos. Então, houve aquilo ali, é pontual, todos nós podemos cometer erros. Esses erros, eles podem esses excessos podem ser analisados sob uma conjuntura. Sim, com certeza. E aí Adão foi extremamente feliz, né, no que ele falou. Mas a gente também tem comportamentos inadequados não heteroafetivos. Então, a gente pensa assim, às vezes a gente olha um casal homoafetivo se beijando e fala, ai, que nojo, precisa disso. Ué, velho, mas se você tá na rua e vê um casal hétero se beijando, ninguém vai ter esse comportamento, ninguém vai questionar aquele beijo de novela e tal, ninguém vai questionar isso, isso é tido como normal. Eu parto muito do princípio do seguinte, de ser respeitado a individualidade. Acho que é aquela pessoa, primeiro, o homofóbico já começa daquela ideia de que ele se incomoda demais com o desejo, a opção, ou não sei, o gênero do outro. Já é a vida do outro. Então ele, bom, você é hétero, tudo bem. Agora, por que você tem que deixar de gostar de alguém ou criticar alguém, seja lá pelo que for? Vamos colocar em tudo. Você não diz assim, fulano pode torcer para um time, posso torcer para outro. Pronto. Vamos trazer para isso também. Sim, você vai deixar de ser amigo dele por isso, porque ele é Bahia e você é Vitória? Sim, você vai deixar de ser amigo de alguém porque ela gosta de mulher, ele gosta de homem e você não, né? Então, por que essa diferença, né? Às vezes até o pessoal fala, esse pessoal que se incomoda demais com a sexualidade do outro, há quem diga, tem essa teoria, não sei se tem pesquisa, é porque ele tem alguma coisa mal resolvida, alguém lá se estabelece e coloca, ou aquela pregação demais de que, olha, você tem que ser homem, você tem que ser ou não, então a mulher tem que ser a menininha e tem que ser não sei o que, veio de família, de religião, seja lá o que for, ou tem algum outro motivo, né? Se você tem ódio demais de uma coisa, é porque alguma coisa, alguma explicação oculta deve ter nisso aí. Há muita gente que levanta isso também, né? Mas a psicóloga aqui, Milena, eu quero aqui desde já agradecer, né? E a Milena Oliveira, eu deixo o espaço para você divulgar onde é que você está atendendo. Bem, eu atendo na Clínica Viver, que é próximo ao Clube do 100. Sim, e a especialidade? Eu sou psicóloga clínica, especialista em infância e adolescência, em psicodiagnóstico e orientação vocacional. Eu gostaria também de falar de um projeto da nossa clínica, que é Viver Inclusão, onde... Pode falar mais próximo, por favor, que a gente está com um pequeno problema aí. Pode falar, para ouvir melhor aqui. Onde diversos profissionais estão se propondo a atender crianças e adolescentes de baixa renda a preços populares, né? Crianças e adolescentes que tenham alguma necessidade especial, né? Então, são psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, psicopedagogos, pediatras e uma série de profissionais, né? Gostaria também de divulgar que estamos trazendo aqui para Santo Antônio uma pós-graduação, vários cursos de pós-graduação em neuropsicologia, psicologia, gestão de pessoas, pós-graduação da FAEC. Eu queria, quem quiser saber sobre o viver social e sobre a pós-graduação, pode estar ligando por 3632-2795. Ok. E eu também, por iniciativa minha, né, individual, estou promovendo nas escolas de Santo Antônio de Jesus, pelo Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu estou promovendo palestras para os adolescentes, tratando desse assunto de suicídio e depressão na adolescência. Então, colégios públicos e particulares, quem quiser também, estiver ouvindo e tiver interesse, eu gratuitamente estou indo nas escolas
para promover esse espaço dessa prevenção ao suicídio. A partir do momento que a gente fala sobre isso, a gente previne. Previne também. Muito obrigado, professor Walter. Mais uma vez aí o nosso agradecimento. Hoje deu para falar um pouco mais à vontade aí, até porque às vezes a questão do tempo para cada um falar vai muito também da quantidade de convidados. Quando tem muito convidado, a gente fica preocupado em todo mundo ali falar igual, né? Mas assim, a gente vai ter mais oportunidades, né, para debater essas situações, e o senhor sempre trazendo as informações e esclarecimentos aí à luz do direito. Eu agradeço a participação nesse espaço, Léo, parabenizo, acho que efetivamente tem que ser discutido, tem que ser elucidado vários pontos. Agora, aproveito para convidar vocês ouvintes que tiverem interesse, na semana que vem, terça-feira da semana que vem, às 19 horas, na Câmara dos Vereadores, haverá uma reunião, na verdade não é uma reunião, uma roda de conversa, tá? Sobre o assunto, tá? Nós tivemos ontem essa roda de conversa com alguns profissionais, psicólogos, tal, advogados, enfim, estudantes, movimento social. E nós vamos ter outra roda de conversa na próxima semana, na terça-feira. Então fica aí o convite a você ainda sobre esse tema, não é isso? Ainda sobre esse tema, sobre a situação em Santo Antônio de Jesus. Porque em Santo Antônio de Jesus você tem diversas situações problemáticas e que serão enfrentadas a partir dessa roda de conversa. Ok, muito obrigado, Adão Andrade. Mais uma vez, você sempre aqui divulgando seus eventos e participando dos debates também. Eu que agradeço, é pertinente esse debate demais, e parabéns a Dayá por mais explorar esse tema. Gente, nós vamos ter outros debates, a gente quer trazer o outro lado também, né? Mas a gente convida, então é bom o pessoal vir participar com a gente, debater de forma civilizada, respeitando o outro, respeitando a opinião do outro.